Os motores russos em aviões chineses não são coincidência. Fazem parte de um plano mestre que está destruindo o equilíbrio de poder na aviação mundial. Você sabia que, enquanto o Ocidente fecha as portas, Rússia e China estão construindo em segredo a aliança tecnológica mais perigosa da história da aviação? Uma aliança que poderia acabar com 50 anos de monopólio americano e europeu de uma só vez? Neste vídeo da Aeroplaneta, você vai descobrir como os motores PD-14 e PD-35 russos estão se tornando o coração dos aviões chineses mais avançados. Por que essa combinação letal pode quebrar o domínio ocidental de uma vez por todas? E qual é o cronograma exato dessa revolução silenciosa que já começou e que ninguém está te contando? Antes de continuar, inscreva-se na Aeroplaneta e ative o sininho, porque aqui você vai descobrir os segredos mais impactantes e ocultos da aviação que os grandes meios de comunicação não têm coragem de revelar. Deixe seu like se você é fanático por aviação e me diga nos comentários de qual país você está nos assistindo. Eu adoro saber onde está a nossa comunidade apaixonada por aviões. E ao final deste vídeo, você vai entender exatamente por que os executivos da Boeing e da Airbus não conseguem dormir tranquilos desde o ano 2023, porque o que está acontecendo agora mesmo nos céus da Ásia vai mudar para sempre a forma como o mundo voa. Para entender essa aliança explosiva, primeiro você precisa conhecer o problema gigantesco que o Ocidente criou sem perceber ou talvez sem se importar. Durante décadas, a aviação comercial dependeu de um tubo extremamente exclusivo e fechado. Apenas 3 fabricantes de motores dominam completamente o mercado mundial de aviação: General Electric, dos Estados Unidos, Pratt & Whitney, também americano, e Rolls-Royce, do Reino Unido. Esses 3 gigantes tecnológicos controlaram 95% do mercado global de motores comerciais por mais de meio século. É como se existissem apenas 3 fábricas de corações em todo o planeta, e sem elas, nenhum avião conseguiria viver nenhum segundo. A China entendeu isso perfeitamente quando desenvolveu seu ambicioso Comac C919, o avião que prometia competir diretamente com o Boeing 737 e o Airbus A320, os aviões comerciais mais vendidos do mundo ocidental. Eles precisavam desesperadamente dos motores CFMI LEAP-1C, fabricados pela aliança estratégica entre a americana General Electric e a francesa Safran. Sem esses motores ocidentais de última geração, o C919 era simplesmente uma casca vazia de alumínio e fibra de carbono que nunca decolaria do chão. Era um avião morto antes de nascer. Mas no ano 2020 veio o golpe devastador. Os Estados Unidos começaram a restringir agressivamente a venda de tecnologia avançada para a China. As sanções comerciais se intensificaram como nunca antes. De repente, esse clube exclusivo de motores ficou ainda mais fechado e inacessível. A China se viu em uma posição extremamente vulnerável e perigosa. Dependia completamente de motores ocidentais para todas as suas ambições aeronáuticas. Sem acesso a esses motores ocidentais, seus sonhos de se tornar uma potência aeronáutica estavam completamente destruídos. Aqui é onde muitos analistas ocidentais pensaram arrogantemente que a China abandonaria para sempre seus sonhos de competir com Boeing e Airbus. Pensaram que tinham ganhado a guerra tecnológica. Mas o que absolutamente ninguém esperava é que a Rússia já tinha preparado sua resposta letal, uma resposta tecnológica que levava décadas sendo desenvolvida em completo silêncio, longe dos olhos do Ocidente. A Rússia nunca deixou de investir maciçamente em tecnologia de motores aeronáuticos, enquanto o mundo ocidental se concentrava unicamente nos sucessos da General Electric e da Pratt & Whitney. Enquanto zombavam da tecnologia russa como obsoleta, os engenheiros russos trabalhavam obsessivamente em 2 projetos secretos que agora estão surpreendendo e aterrorizando toda a indústria ocidental: o PD-14 e o PD-35, 2 nomes que estão reescrevendo as regras do jogo aéreo global. O PD-14 é um motor turbofan de nova geração completamente revolucionário que desenvolve entre 28.000 e 35.000 libras de empuxo puro.
Para você ter uma referência clara do que isso significa, essa potência o coloca exatamente na mesma categoria de desempenho que os motores CFMI LEAP 1C, aqueles que equipam os Boeing 737 MAX e os Airbus A320neo, os aviões comerciais mais vendidos do mundo ocidental. Mas aqui vem o que é verdadeiramente interessante e aterrorizante para o Ocidente. O PD-14 consome 15% menos combustível que os motores ocidentais da geração anterior. Deixe-me repetir isso porque é crítico. 15% menos combustível. Como os russos conseguiram esse avanço tecnológico impressionante, usando tecnologia de materiais compósitos de última geração que o Ocidente pensava dominar exclusivamente e uma arquitetura de compressor completamente nova e revolucionária que desafia os designs tradicionais? O PD-14 tem uma relação de derivação de 8,5 para 1. Isso significa que para cada unidade de ar que passa pelo núcleo do motor, 8,5 unidades passam pelo exterior dele. É essa a tecnologia que torna um motor moderno eficiente. É a mesma tecnologia que a General Electric e a Pratt & Whitney vendem como sua vantagem exclusiva. Mas o PD-35 é ainda mais ambicioso e revolucionário. Esse gigante tecnológico foi projetado especificamente para gerar até 35 mil libras de empuxo brutal, colocando-o diretamente em competição feroz com os motores Trent da Rolls-Royce e os GE90 que impulsionam os aviões wide-body gigantes, como o 777 e o Airbus A350. Estamos falando de motores que movem os aviões mais grandes e rentáveis do mundo. O PD-35 incorpora tecnologia avançada de cerâmicas de última geração em suas turbinas, permitindo temperaturas de operação muito mais altas que os motores ocidentais e, portanto, uma eficiência superior. É como ter um coração mais forte e resistente, que pode trabalhar a temperaturas extremas sem falhar nunca, independentemente das condições. A Rússia investiu mais de 8 bilhões de dólares nesses dois programas durante os últimos 15 anos. São milhares de milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento que o Ocidente subestimou completamente. E aqui vem o detalhe explosivo que mudou todo o panorama mundial. No ano 2022, quando as sanções ocidentais contra a Rússia se intensificaram após o conflito na Ucrânia, uma delegação chinesa de alto nível visitou as instalações secretas da United Engine Corporation em Moscou. O que aconteceu exatamente nessa reunião ultra-secreta está reescrevendo completamente o futuro da aviação comercial mundial. Em março do ano 2023, aconteceu algo histórico que poucos meios de comunicação reportaram, mas que marca um antes e um depois absoluto na aviação mundial. O presidente da COMAC, Eng Dongfeng, realizou uma chamada confidencial a Moscou que durou 3 horas completas, 3 horas de conversa no mais alto nível. O tema dessa conversa não era simplesmente comprar alguns motores russos para testar, era algo muito mais ambicioso e perigoso para o Ocidente. Transferência completa de tecnologia aeronáutica, produção conjunta em território chinês e desenvolvimento compartilhado da próxima geração completa de motores aeronáuticos. A China ofereceu algo que a Rússia precisava desesperadamente em meio às sanções: acesso ilimitado ao seu gigantesco mercado interno de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e capital maciço para acelerar dramaticamente o desenvolvimento tecnológico. A Rússia, por sua vez, ofereceu algo que a China buscava obsessivamente há décadas sem conseguir: independência tecnológica total e absoluta do Ocidente. O acordo histórico inclui a adaptação completa do PD-14 para o COMAC C919, mas isso vai muito além de simplesmente trocar fisicamente os motores CFMI ocidentais por motores russos. Envolve modificar profundamente os sistemas de controle eletrônico, a integração aviônica completa e até as características aerodinâmicas fundamentais do avião. É redesenhar o coração tecnológico do avião do zero.
para o C-929, o avião wide-body gigante que a China está desenvolvendo conjuntamente com a Rússia para competir com o Boeing 787 e o Airbus A350, o PD-35 será o coração tecnológico desde o primeiro voo. Isso significa algo histórico. Pela primeira vez na história da aviação comercial, haverá um avião de longo alcance completamente independente da tecnologia ocidental. Zero componentes americanos ou europeus críticos. Mas a verdadeira revolução tecnológica está nos detalhes secretos do acordo. A China não vai apenas comprar motores fabricados na Rússia, está construindo linhas de produção maciças em território chinês para fabricar componentes críticos do PD-14 e do PD-35. É como se duas potências mundiais decidissem criar seu próprio sistema circulatório tecnológico, completamente independente do resto do mundo ocidental. Os engenheiros chineses aportarão toda a sua experiência avançada em materiais compósitos de fibra de carbono e sistemas de controle digital de última geração, enquanto os engenheiros russos compartilharão generosamente décadas de conhecimento acumulado em turbomáquinas complexas e aerodinâmica avançada de motores. É a fusão perfeita